Será que o nosso ambiente molda a nossa cultura? Ou é a nossa cultura que, na verdade, molda o ambiente ao nosso redor? Essa é a grande questão que vamos investigar hoje, olhando para o caso fascinante de uma escola que virou essa lógica de cabeça para baixo. E para começar a pensar nisso, essa citação do Larry Cuban é perfeita. Ela já coloca na mesa o nosso quebra-cabeça. Existe uma tensão enorme entre o projeto de uma escola, a arquitetura, e o que de fato acontece lá dentro. Será mesmo que derrubar paredes é o suficiente para abrir mentes? Para entender isso, vamos voltar no tempo. Pensa só. Lá nos anos 70, surgiu uma ideia que parecia revolucionária no design das escolas. A promessa era ousada: transformar a educação de fora para dentro, mudando apenas a arquitetura. A teoria, na verdade, era bem direta. Se a gente se livrar daquelas salas de aula quadradinhas e fechadas, a gente também se livra dos métodos de ensino rígidos e engessados. A arquitetura seria, assim, o grande motor da mudança pedagógica. Os objetivos por trás desse movimento eram muito otimistas, né? A esperança era que o prédio por si só fosse capaz de induzir uma nova forma de aprender, quase que por mágica. Acreditava-se que um espaço aberto levaria naturalmente a uma mente aberta. Só que a pesquisa não demorou a mostrar que a realidade era bem mais complexa. Simplesmente derrubar paredes não foi o bastante para mudar mentalidades. A promessa topou com um muro invisível. E aqui a gente chega no centro do problema. Esse modelo fracassou em muitos lugares, inclusive em Portugal. O que deu tão errado? Por que a ideia não funcionou na prática? Bom, a pesquisa descobriu que a arquitetura sozinha não dava conta de vários fatores humanos. As rotinas antigas, a falta de uma cultura real de colaboração, tudo isso foi mais forte do que as paredes novas, ou a falta delas. A conclusão foi bem direta. O DNA da organização da escola, ou seja, aquele modelo de uma turma, um professor, uma sala fechada, simplesmente não foi desafiado de verdade. Ele estava tão enraizado que uma mudança na planta baixa não foi capaz de apagá-lo. Mas como em toda regra há uma exceção, vamos agora para um caso fascinante que prova exatamente isso. Uma escola em Portugal que pegou o modelo de plano aberto e fez dele um sucesso estrondoso. Essa é a Escola da Ponte. Ela aparece como uma resposta para o mistério por que a maioria das escolas de plano aberto falhou. De alguma forma, eles conseguiram decifrar o código. Então, o que eles fizeram de tão diferente? A grande virada de chave foi que a inovação deles não era sobre o espaço físico, era sobre a filosofia, sobre a prática. Eles primeiro mudaram o jeito de ensinar e de aprender, rompendo totalmente com o modelo tradicional. Olha, essa frase resume perfeitamente a filosofia da escola. A ideia era que o conhecimento não é algo que se recebe passivamente numa aula. É algo que se constrói, que se busca, que a pessoa se apropria ativamente. Ok, mas então, qual foi o pulo do gato? O que permitiu a Escola da Ponte ter sucesso onde tantas outras falharam? E aqui está o segredo de tudo. A cultura da escola, a filosofia compartilhada, as práticas inovadoras, tudo isso já existia e era muito forte. Eles não ficaram esperando o prédio novo criar uma cultura para eles. Pelo contrário, eles levaram a cultura deles para dentro do prédio. Para tirar a prova, a pesquisa foi direto na fonte e perguntou para os próprios professores: o que vocês acham que foi o mais importante para o sucesso do projeto? E olha só o que os dados mostram. É muito claro. A colaboração humana, tanto entre os professores quanto entre os alunos, foi considerada quase 3 vezes mais importante do que a flexibilidade do espaço físico. Fica evidente que as pessoas foram mais determinantes que o lugar. A gente tem aqui um contraste gritante, né? De um lado, um modelo que falhou, que botou a arquitetura na frente esperando um milagre. Do outro, a Escola da Ponte, que colocou a pedagogia em primeiro lugar e usou o espaço como uma ferramenta para o seu projeto que já era forte. E para não deixar nenhuma dúvida, a opinião dos professores entrevistados confirma tudo isso. 75%, uma maioria esmagadora, concordou que eram as suas próprias práticas e crenças que realmente moldavam o ambiente, muito mais do que o projeto arquitetônico em si. Tudo isso nos leva a um conceito muito poderoso: o espaço como uma construção social. A Escola da Ponte é um exemplo vivo disso. Eles não apenas ocuparam um prédio, eles ativamente construíram o seu próprio espaço por meio de ações, valores e, principalmente, colaboração. E com isso, a gente fecha o círculo e volta para aquela pergunta do início, mas agora com um olhar totalmente diferente.
Esse caso deixa uma reflexão forte não só sobre escolas, mas sobre os nossos locais de trabalho, as nossas comunidades. Afinal, a gente está esperando que os nossos ambientes nos mudem ou estamos ativamente mudando os nossos ambientes?